Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a amada igreja para vos colocarem sobre os vossos pés. Glória a Jesus. Gostaria de convidar o pastor Roberto Cardoso para fazer essa oração inicial. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Bendito Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor, e também na Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da salvação, pela oportunidade, grande privilégio que o Senhor nos concede, de aqui reunirmos-nos como Tua igreja, Senhor, para te adorar, louvar, bendizer o teu nome santo, trazer o nosso culto de adoração, Senhor, trazer o nosso culto racional, alegres e felizes, Senhor, como estamos, porque o Senhor tem nos salvo, tem nos guardado, tem protegido os teus, meu Senhor, tem curado, tem batizado, tem salvo, meu Senhor, tem cumprido radicalmente, integralmente as tuas promessas, Senhor, sobre a nossa vida. Nós só temos motivos para te louvar, por isso toda a nossa satisfação em aqui estar diante de ti. Continua conosco, é a oração do nosso coração, nessa oportunidade. Tua presença, Senhor, é a eficiência, tua presença é o que nos satisfaz para estarmos diante de ti, nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus, oramos agradecendo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 432. Toda a igreja louvando ao Senhor. 432. Glória a Deus. Vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim.
para ser Senhor, tua para sempre sim. Que os meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida tua para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Também nessa oportunidade eu quero saudá-los a todos com a paz de Cristo Jesus. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor, hino de número 193 de nossa harpa. Mas o bemol a gente põe só um B.
recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Ainda louvando o Senhor com o hino de número 87 da nossa harpa. Estou, Cristo Jesus me livrou, Ele é meu mediador, também meu bom Salvador. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu com graça
santificado fiquei. Quando a Ele roguei, Ele me disse: tomai, de minha graça usai. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Fui redimido também, obra do meu sumo bem, tudo de graça ganhei, nada por obras da lei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Fui redimido do guia santo do céu, também me disse: ficai, e o batismo esperai. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Quando a Ele busquei e batizado fiquei, línguas estranhas falei e meu Senhor exaltei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar, essas que Ele salvou, quando na cruz expirou. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a amada igreja para mais uma vez os colocarem sobre os vossos pés. Gostaria de convidar nosso pastor Levi para fazer a leitura oficial na noite de hoje. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que estamos na casa do Senhor nosso Deus, para juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Nesta noite estamos reunidos na Igreja Assembleia de Deus de Limeira, São Paulo, Brasil. Muitos países nesse momento estão nos assistindo, muitas cidades pelo Brasil afora, e por isso é bom de vez em quando a gente identificar aonde estamos, não é verdade? Mateus, São Mateus,
capítulo 16, versículo 13, diz assim em diante: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Quantos precisam de uma oração? Vamos apresentarmos uns aos outros. Pai querido, Pai celestial, nos encontramos reunidos na Tua presença e neste momento nós queremos implorar o Teu favor. Pai querido, que o Senhor entre com providência em cada vida. Estamos na quinta-feira da vitória e nós cremos que o Senhor tem vitória para cada irmão que aqui está. Pai, eu te peço em o nome do teu Filho amado, se porventura houver alguém enfermo, que o Senhor possa curá-lo. Papai querido, se tiver alguém enfermo na alma, que o Senhor possa visitá-lo também. Pai, eu te peço em o nome do teu Filho amado, receba também os louvores que serão entoados, a palavra que será ministrada, que nós possamos recebê-la de bom grado. Pai, é o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar o vosso assento, irmãos. Nós vamos neste momento ouvir as nossas crianças adorarem o nome do Senhor Jesus. Amiguinhos, nós podemos escolher tudo que entra no nosso coração. Só alegria, só paz, só amor. Querido Jesus, eu entrego a Ti o meu coração. O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura dentro da portinha. Jesus me deu a chave original. O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura por dentro da portinha. Jesus me deu a chave original. Nada pode entrar no meu coração sem a minha permissão. Toque, 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 empate é o mal. Não me leve a mal, sai pra lá. Toque, 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 empate é Jesus. Que legal, a casa é sua, pode entrar.
Um pouquinho mais rápido agora, gente. Vamos! O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura por dentro da portinha. Jesus me deu a chave original. Nada pode entrar no meu coração sem a minha permissão. Toque, 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 quem bate é um não. Não me leve a mal. Show, sai pra lá. Toque, 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 quem bate? Que legal, a casa é sua, pode entrar. Toque, 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 quem bate é um não. Não me leve a mal. Show, sai pra lá. Toque, 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 quem bate? Que legal, a casa é sua, pode entrar. Que legal, a casa é sua. Jesus, pode entrar. Te amo, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Também nós vamos ouvir a nossa irmã Andressa adorar o nome do Senhor Jesus, juntamente com a Rafaela. Estarão louvando ao Senhor Jesus neste momento. A paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou.
difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Jesus, glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos hoje na quinta-feira da vitória. E quantos têm o desejo no coração de sair daqui nesta noite com a vitória de Cristo Jesus nas suas vidas? Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor que para alcançarmos aquilo que nós tanto buscamos, nós precisamos alcançar o coração do Pai. Nós precisamos chegar até a presença dEle. E só há uma forma de chegarmos até a presença do Senhor, que é buscando em oração. E sabemos muito bem que uma das coisas que os discípulos procuraram aprender com Jesus é acerca da oração. Certa feita eles chegaram diante de Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles poderiam pedir qualquer coisa, mas pediram: Senhor, ensina-nos a orar, porque a oração é o caminho. A oração é o caminho que nos leva até a presença do Senhor. E quando estamos na presença do Senhor, tudo é possível. Tudo é possível. Mas antes de Jesus ser sacrificado, Ele chama ao Getsemane Pedro, Tiago e João, e justamente os coloca em oração. Mas diz a palavra do Senhor que com pouco tempo Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo. Mais uma vez os chama a atenção para a oração, porque Jesus sabia que a oração seria algo muito importante na vida deles. Eles precisavam entender o poder da oração. Mas quando Jesus volta pela segunda vez, lá estão os discípulos novamente dormindo. Ali o Jesus nos mostra claramente a dificuldade que é nós pararmos para orar e nos concentrarmos em alcançarmos a presença do Senhor. E é por isso que muitas vezes não alcançamos nada na nossa vida, porque não conseguimos parar para orar e alcançar o coração do Mestre. Então eu te convido nesta noite, se você quer sair daqui com a sua vitória nas mãos, nós tirarmos um momento para falarmos com o Senhor em oração. Se coloque de pé neste momento, abra o seu coração, vamos alcançar o coração do Senhor. E tem um hino que ele diz assim, olha: em fervente oração tenho meu coração na presença de Deus derramar. Mas o que? Mas só podes fruir o que estás a pedir. Quando o que? Quando tudo deixar
altar. Abra o seu coração, Senhor, neste momento. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele encontrou. Basuri andaramanaga show. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Essa é uma das grandes lutas que nós enfrentamos. Chegamos na casa do Senhor, chegamos na presença do Senhor, estamos no lugar onde Ele está, mas não conseguimos falar com Ele, não conseguimos chegar até a presença dEle. Por quê? Porque as circunstâncias destas vidas nos cercam de tal maneira que nos impedem de termos intimidade com o Senhor, nos impede de nos achegarmos, nos impede de falar com Ele. Como uma multidão que nos cerca, uma multidão de dificuldades, uma multidão de problemas, uma multidão de angústias. Mas nessa noite eu te convido a abrir o seu coração, a você deixar o problema de lado, a você deixar a luta de lado, porque hoje pode ser o dia que nós vamos sair daqui com a nossa vitória nas mãos. Por quê? Porque nós deixamos tudo aquilo que nos impede de ter contato com o Senhor de lado, para sairmos com algo muito maior nas mãos, para sairmos com algo muito melhor, que é o contato do Senhor nas nossas vidas. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Deixe tudo. Quando tudo perante o Senhor, aleluia, glória a Jesus, e todo meu ser Ele controlar. Só assim, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Preste atenção. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode te dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Deixe tudo nesta noite. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele
Eu te convido a deixar tudo no altar agora, porque o Senhor vai falar através da sua palavra, e você sairá daqui com a sua vitória nas mãos, se você deixar tudo no altar do Senhor. Curve a sua cabeça neste momento. Pai querido, Deus eterno, a sua igreja aqui está reunida nesta noite. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a luta, Senhor, que o teu povo tem passado, mas eu sei que o Senhor sonda os corações, que o Senhor conhece cada um que aqui entrou nesta noite, e o Senhor sabe, Pai, aonde tocar, o Senhor sabe o que fazer, o Senhor conhece a petição, o Senhor sabe a nossa necessidade. Então eu clamo, Senhor, nesta noite, pela tua misericórdia, meu Pai. Tende misericórdia das nossas vidas e derrama sobre o teu povo da sua dádiva, derrama da sua virtude, e que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor abra a porta, que o Senhor dê a direção, meu Pai, porque nós cremos no seu poder nessa noite. E é no teu nome, Senhor, que aqui aguardamos, meu Pai, porque cremos que grandes coisas o Senhor fará por nós nesta noite. Assim nós suplicamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive para sempre. Amém. Assim como estão, o presbítero Fabrício estará ministrando a poderosa palavra do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta noite que o Senhor nos deu, para adorar o teu santo e poderoso nome e ouvir a tua santa e poderosa palavra. De antemão gostaria de agradecer ao pastor Jânio, que nos estendeu este convite. Também gostaria de agradecer ao pastor presidente, pastor Levi, que nos traz essa confiança. Também agradecer toda a junta de obreiros e toda a igreja do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias comigo no livro de João, capítulo número 21 e versículo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que aonde o Espírito do Senhor habita, aí a liberdade. Você tem liberdade de adorar o nome do Senhor. A palavra também nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Então Deus, ele fala a todo momento, e ele tem falado no decorrer desse dia no seu coração. Ele tem falado no decorrer deste dia diretamente à sua vida, e hoje eu creio que ele vai continuar falando e confirmar aquilo que você veio buscar aqui esta noite, através da sua poderosa palavra. A igreja acredita desta maneira, diz amém. A palavra do Senhor, ela diz assim, em João 21:15: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe Jesus segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. A igreja pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós percebemos que no decorrer do culto, obrigado, Deus já tem falado conosco através da sua palavra e vem confirmando, através da leitura oficial e através dos louvores, que Ele tem algo para tratar em nosso coração a respeito da vida do nosso conhecido apóstolo, nosso conhecido irmão Pedro.
Nós conhecemos a história de Pedro pelos seus altos e pelos seus baixos, pelas suas glórias e pelas suas dificuldades. E nós pegamos e olhamos para Pedro e vemos muito das nossas atitudes na vida de Pedro. No coração de Pedro passa dificuldades, a qual também passa em nosso coração. Pedro, ele passa por adversidades, a qual nós também passamos por adversidades. E eu gostaria aqui de falar sobre 3 experiências a qual Pedro ele passou por sua vida. E também gostaria de falar das suas frustrações, porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? A nossa vida ela é feita de vitórias também, mas também de fracassos. Mas são as situações que acontecem em nossa vida que nos fortalece, que nos leva de um ponto até a outro ponto. E Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa vida. Nós vemos aqui na palavra, onde relata sobre uma pesca maravilhosa, e após esta pesca, Jesus ele conversa com os discípulos e com Pedro. A pesca maravilhosa, ela é relatada em 2 ocasiões na Bíblia. Ela é relatada no começo dos evangelhos, ela é relatada também no fim do evangelho. E é peculiar e interessante, porque essas duas situações, esses 2 relatos, se dá com os discípulos de maneira primordial com Pedro. Nós vemos aí, no livro de Lucas, capítulo número 9, versículo número 11, que Jesus ele tem um encontro com os discípulos na beira do mar de Tiberíades. Ali ele está pregando e comprimido pela multidão, ele pega e ele chega e se afasta da multidão e entra em um dos barcos, e este barco não é nada mais, nada menos de quem? De Pedro. Pedro, quem é esse homem? Esse homem pescador, é um homem engrutecido pela dificuldade da sua vida, é um homem trabalhado na situação da pesca, é um homem que ele é espontâneo, é um homem enérgico, é um homem que nos dá exemplo de uma pessoa que não pensa muito para fazer as coisas. Pedro ele é assim. Pedro, nós conhecemos ele por esses fatos, e tem alguns outros aí que são muito interessantes. Nós vemos aqui que Pedro ele passa, os discípulos passam a noite inteira pescando, mas a Bíblia enfatiza que eles não conseguiram pescar nada, eram homens experientes, passaram toda a noite pescando, mas ali aquela noite foi uma noite difícil, eles não conseguiram ter sucesso na pescaria. Mas quem está lá? Quem está lá é o mestre. O mestre ele está lá pregando a sua palavra, e agora ele pede para subir naquele barco, e ele senta naquele barco e pede para que se afaste um pouco. Ele pega, se assenta, e o espelho da água conduz a sua voz. Ele começa a ministrar aquela multidão, a multidão ouve a sua palavra, mas ali em certo ponto da mensagem ele para, e ele fala aos discípulos, e se dirige a Pedro, e pede para que Pedro vá a alto mar. Pedro vai direto a ele e fala, porque ele entendia do que estava falando. Senhor, passamos a noite inteira pescando e nada pescamos, mas segundo a sua palavra faremos. E o que acontece? O que acontece é o que nós conhecemos, porque quando a pessoa ela age à altura da palavra de Deus, ela alcança o sucesso. Quando a pessoa ela dá crédito à pregação, como diz em Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor ele se manifesta aquele que dá crédito na palavra. Ele, segundo a sua capacidade, nada havia acontecido, ele, segundo a sua condição, nada havia alcançado, mas ele falou algo que é interessante, que nós devemos tomar para a nossa vida: segundo a tua palavra eu vou agir. Quantas vezes nós agimos e não alcançamos a vitória, não alcançamos o sucesso, porque estamos agindo na concepção daquilo que achamos que é a palavra de Deus? Não, Ele tem uma palavra para dar para o meu e para o seu coração, mas para que esta palavra se torne atônita em nossas vidas, nós precisamos se esvaziar da nossa vontade, temos que estar dispostos a ouvir e dispostos a sacrificar, porque para andar com Jesus não é de brincadeira, não é fácil. Quem diz que o evangelho é fácil não conhece Jesus. Nós vemos uma segunda situação que é relatada também em Mateus 14. Pedro anda sobre as águas. Nós vemos aí que Jesus ele estava pregando, e ele pede para que os discípulos atravessem, os discípulos vão na frente, ele sobe para o monte, e ali ele está orando, e a palavra nos mostra que ele vê que os discípulos estão passando por certa dificuldade, e na 4ª vigília da noite, ele está andando por sobre as águas, e quando pensa passar adiante, os discípulos olham para
caricatura, olha para aquela figura, para aquela silhueta de um homem ou de um fantasma, assim eles pensavam, e eles se apavoram e gritam, eles se espantam. E eu acredito que eu e você também se espantaria muito, nós assustaríamos, porque não é algo comum. Mas diante desse susto, Jesus fala: tem de bom ânimo, sou eu. E Pedro é aquele cara ousado, é aquele irmão que não pensa duas vezes, e no êxtase, naquela emoção, ele pega e diz: se és tu, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Jesus diz: vem. E Pedro, ele andou sobre as águas. Nós vemos muita crítica a respeito de Pedro ter afundado, mas diz para mim na história uma pessoa que andou sobre as águas. E eu quero dizer para você, quando ele afundou, ele não voltou no colo de Jesus, não. Jesus pegou na mão dele, levantou e andou com ele novamente até o barco. Isso é algo incrível, não há ninguém na história que andou por sobre as águas. Mas entenda, o poder está na palavra. Jesus, ele diz: vem. E assim como na primeira vez, segundo a tua palavra eu farei, Pedro não pensa duas vezes, porque ele já tinha provado da palavra. Ele havia provado da palavra e colhido o resultado da palavra. E quando nós agimos à altura da palavra, você não precisa se questionar a respeito da fidelidade, porque ele é fiel à palavra, ele cumpre a palavra, ele vela pela palavra acima do seu próprio nome, e não deve nada para ninguém. E Pedro começa a andar por sobre as águas. Pedro, ele chega até Jesus. Nós vemos que Pedro, ele é um dos discípulos que mais participa das coisas que Cristo está apresentando. Nós vemos que há vários discípulos, desses vários discípulos há 12 discípulos, e desse discípulo há 3 discípulos a qual fazia parte do crivo pessoal de Cristo. E desses 3, um que era o mais ousado era quem? Era Pedro. Aqui essa noite existe um Pedro, existe um coração de Pedro batendo no meu peito e no seu peito. O sangue de Pedro, ele corre em nossas veias, porque nós somos homens, nós somos seres humanos, e as mesmas falhas a qual ele passa, as mesmas dificuldades a qual aquele homem passou, nós também passamos. Nós temos esta dificuldade. Nós vemos também que em Marcos 9:2 existe o relato da transfiguração de Cristo. Jesus, ele chama Pedro, Tiago, a Pedro e João, e vão para o alto de um monte. E ali uma coisa sensacional, uma coisa miraculosa, uma coisa a qual eles ainda não haviam visto. Eles haviam visto já Jesus manifestar o seu poder na pesca, havia visto Jesus manifestar o seu poder sobre as águas, não só sobre as águas, mas ele mandava a tempestade e tinha que ficar quieta. Ele tinha todo o poder, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele agia de maneira poderosa. Jesus, ele está no alto de um monte ali, ele é transfigurado, e a palavra nos mostra que se apresenta ali também Elias, Elias e Moisés. Quando Pedro, ele acha que ele está se familiarizando e consciente dos fatos, ele tem uma atitude a qual ele mesmo não entende, porque a própria palavra diz que ele não sabia o que estava fazendo. Ele propõe fazer 3 barracas, ele propõe fazer 3 tendas, e Deus se manifesta para que aquele homem tenha consciência de quem ele é. Deus se manifesta para que os discípulos aprendam a respeito daquele homem. Aquele homem ali, ele não era um simples homem, ele não era um profeta, ele não era simplesmente a lei. Não, ele era o próprio Filho do Deus vivo. Deus se manifesta e diz: este é o meu filho, este é o meu filho, a ele ouvi. A palavra é poderosa. Eles descem daquele monte. Jesus pede para ele guardar aquela visão, que ainda não era o momento, ainda não era a hora. Jesus, ele sempre está orientando os seus discípulos. Mas o que acontece? Mais adiante, Pedro, participando da comunhão, nós vemos que Jesus dá a ele um aviso. Os discípulos não haviam compreendido, até que Jesus ressuscitasse e manifestasse a consciência dele,
que o reino dele não era um reino dessa terra, e a todo momento os discípulos buscavam posição no reino, ou buscavam dissuadir. Nós vemos uma situação a qual Pedro, após a Santa Ceia, leva Jesus em oculto e começa a repreender ele, porque Pedro não está compreendendo. Jesus começa a falar a respeito do seu caminho, Jesus começa a falar a respeito do seu objetivo, começa a falar a respeito do porquê havia vindo, e disse que estava próximo o seu martírio, estava próximo o sacrilégio, estava próximo a sua crucificação. Mas Pedro não entendeu. Aquele homem que poucos dias atrás havia recebido uma revelação, como foi lida no texto oficial desta noite: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora estava de uma maneira espontânea, de uma maneira inconsequente, indo contra aquela consciência a qual ele havia recebido pelo Espírito Santo de Deus. Não, de forma alguma, Jesus, que não aconteça isso com você, você não vai morrer, nós não queremos que você morra. Mas ele estava cumprindo o seu objetivo. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Pedro, ele é avisado naquela noite. Naquela noite, Pedro, ele faz juras ao Senhor. Ele diz que de maneira alguma, e que se assim fosse, Pedro, ele disse que iria com a última consequência com Cristo. Ele disse: ainda que todos te abandonem, Cristo, eu não. O Senhor parece que não me conhece. Podemos dizer que Pedro estava pensando assim: eles podem te trair, Jesus, mas eu sou batuta, eu não vou te trair. Eu sou aquele que andou com o Senhor por sobre as águas, eu te conheço, Jesus. Eu sou aquele que provou do seu milagre na pesca maravilhosa. Jesus, nós temos um segredo. Só Pedro e Tiago e João que sabem, esse segredo é nosso. Eu te vi na transfiguração e ninguém mais sabe, eu não contei para ninguém. Jesus, eu te conheço, e eu quero te dizer um negócio: eu não vou te abandonar, eu vou contigo até as últimas consequências. E o profeta maior, o Cristo, o Verbo, o Filho do Deus vivo, libera uma palavra impactante: Pedro, ainda antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes ainda esta noite. A palavra de Jesus, ela não falha. Dali eles vão para o jardim do Getsêmani. Ali acontece a ocasião da oração, e por 3 vezes ali Jesus chama eles para orar. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. Na hora mais alta daquele momento, os soldados se aproximam e Judas toma a frente, e a palavra nos mostra que ele dá um sinal, que aquele que era o Cristo é aquele a qual ele beijaria. Jesus diz: com um beijo me traíste. Pedro não compreende que o reino não é um reino de guerra. Pedro não compreende que esse reino não é um reino terrestre. Ele é ousado, ele é afoito, ele tira da sua espada, mas ele era pescador, ele não era guerreiro, e erra, mira, não acerta o pescoço, acerta a orelha, corta a orelha de Malcom. Jesus, guarda a tua espada, Pedro, porque com quem ferro ferre, com ferro será ferido. Pedro, Jesus pega aquela orelha, eu acredito assim, suja sangue, dá uma batidinha, dá uma sopradinha e cola aquela orelha novamente, e restaura aquilo para que aquele homem foi separado para o sacerdócio que ele ia cumprir um dia. Nós vemos aqui que agora os discípulos estão perdidos. Aqueles que disseram que não trairiam a Cristo, não fica nenhum, todos fogem, um acompanha de longe. É aquele que relata o evangelho de João, o mais novo, o amado que deitava o seu rosto no peito de Jesus, ouvia as batidas do seu coração. O mais novo o acompanha de longe, e vai de longe vendo a situação, vai de longe vendo o caminho do martírio de Cristo. E quando eles chegam à casa de Caifás, Pedro também vai atrás, e ali a palavra nos mostra que ele se envolve com alguns que estavam se aquecendo em uma fogueira. Ali eles começam a questionar a respeito de Pedro estar ali. Nós sabemos que há 3 pontos de traição, há 3 pontos de negação. Pedro, ele nega ali naquele fogo. Pedro mais adiante nega diante de outra serviçal.
Aí quando chega outros e começa a falar novamente, Pedro começa a se amaldiçoar. A palavra diz que ele lança impropérios. Ele começa a dizer: eu, de forma alguma, que se for eu, vamos dizer assim, que um raio me parta. Não sou eu nem conheço esse homem. E a palavra que ela é fiel e verdadeira e que não volta vazia se cumpre. E de uma mira de longe, Jesus ele olha. E ao mesmo tempo Pedro olha. E um fita o olhar no outro, e Pedro sente amargamente a profecia se cumprindo em sua vida. Pedro sai chorando amargamente. Pedro ele já não se sente mais digno. Pedro ele que ia até o fim, mas não durou nenhuma noite. Pedro disse que morreria, mas na primeira oportunidade que ele teve de morrer, ele negou o seu mestre. Ele negou o seu Jesus. Nós vemos que na sexta-feira ocorrem todos os fatos, e Pedro ele some, ele não aparece mais nos evangelhos. Na sexta-feira não se ouve falar mais de Pedro, no sábado muito menos, no domingo Jesus se apresenta, Jesus se manifesta conforme a sua palavra havia declarado, e ele, conforme havia falado que se encontraria com os discípulos na Galileia, novamente orienta as discípulas para que orientasse, para que dissesse aos discípulos, e não somente a discípulos. E é interessante, Jesus ele faz menção de maneira diferente: diga aos discípulos, aos apóstolos e a Pedro, porque àquela altura do campeonato Pedro ele já não se sentia mais um dos apóstolos. Só que tem um porém: será que Jesus ele não me conhece e ele não te conhece? Quando Jesus me chamou e ele te chamou, será que ele estava equivocado a respeito da palavra que ele liberou para a minha vida e para a sua vida? Será que ele não sabia pelo caminho de vitória e pelo caminho de derrota que nós trilharíamos? A palavra nos diz que Deus é onisciente. A palavra diz que ele sabe todas as coisas. E ele sabe como você entrou aqui essa noite. Ele sabe o seu dia de ontem, ele sabe o seu dia de amanhã. Mas ele é justo e ele não recusa, ele não vai economizar recurso para agir na sua vida. Deus ele não economiza recurso, mesmo sabendo das minhas falhas, da sua falha. Deus ele não é como eu e como você, que entramos em um negócio e como percebemos que não vai dar certo, nós pegamos e paramos. Não, ele não para. Ele não para e ele vai até as últimas consequências. E entenda isso: diante da eternidade nenhum homem vai poder dizer para Deus: eu não tive a oportunidade, porque ele vai mostrar todas as oportunidades, ele dá todas as oportunidades, ele nunca desiste de mim, ele nunca desiste de você. Mas isso não pode ser um subterfúgio para que eu e você abuse dessa graça. Kalai de heve a suirecou. Segunda pesca maravilhosa, e é interessante o cenário. Primeira vez que Pedro vê um milagre é no mar, e a pesca é maravilhosa. Então vamos recuperar a memória de Pedro e lembrar Pedro quem é Cristo e quem que chamou ele. Varões, tem de alguma coisa aí? Não tinha nada, não havia pescado, não há nada. Lance a rede à direita. Quando Jesus fala dessa maneira, o discípulo amado reconhece quem que é. Eles lançam a rede, e a rede ela fica pesada. A palavra nos diz que ali foi laçado 153 grandes peixes, e Jesus ele pega e manifesta a sua glória novamente. Ele traz a consciência para Pedro de quem ele é e de quem Jesus é. Nós vemos ali que Pedro ele toma consciência de que Jesus é o seu mestre, e ele estava despido, ele veste a sua roupa, ele se lança no mar e vai na braçada. Ele chega na beira da praia, e é interessante porque ele pediu aquilo que ele já tinha para dar. É interessante isso. Talvez nós estamos pedindo e não conseguimos ver aquilo que queremos alcançar. Mas eu quero te dizer que está na condição de Deus, que está na vontade de Deus, e que no momento certo Ele traz a provisão, no momento certo Ele traz a brasa, no momento certo Ele traz o peixe, no momento certo Ele traz o pão. Ele é bom demais, Ele é maravilhoso, e tremendo. E os discípulos ali se reúnem, e ninguém busca ousar e perguntar se é Ele. Por quê? Porque todos sabem que é Ele. Todos sabem que é Cristo.
E aí nós chegamos na leitura onde se iniciou a mensagem. Por 3 vezes Jesus ele pergunta a Pedro: tu me amas? Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Pedro ele fala para Jesus: eu te amo. Mas quando nós vamos estudar esta palavra amor, no nosso vocabulário ela é muito simplista. Ali há um trocadilho na palavra amor. Nós entendemos que um estão falando para o outro a mesma intensidade, estão falando no mesmo nível, amor por amor. Nós entendemos assim, e a tradução nos faz ricochetear desta maneira. Por quê? Porque nós temos no nosso populacho, nós temos no nosso entendimento, na nossa língua portuguesa, a palavra amor, que nós usamos e definimos ela para usar em várias coisas. Diante de um domingo ensolarado, eu chupo um sorvete de limão, e eu digo: eu amo chupar sorvete de limão. Mas quando eu estou na igreja, eu dobro o meu joelho, e a mesma palavra eu digo: eu amo Jesus. São a mesma palavra, mas com intensidades diferentes. E quando nós estudamos o grego, quando nós estudamos no original e trazemos a palavra para interpretar, nós vemos que o grego tinha maneira diferente de falar a respeito de nível de amor. Eles se expressavam de 4 maneiras. Primeira maneira que foi falada, esse amor é o amor ágape. Segunda maneira, o amor filial. Segunda maneira, o amor estorge. Segunda maneira, o amor. E todos nós participamos desse amor. Mas há diferente tipo de amor, há diferente tipo de intensidade. Porque quando você ama com eros, você não está disposto a sacrificar. Quem sacrifica é o amor ágape. O amor ágape, ele está disposto a dar a própria vida. Mas o amor eros, ele não perde, ele mata para obter. E se não for para ele, ele não vai deixar. É diferente. O amor filial, o amor fraternal, é o amor de família, é o amor de irmão para irmão. É o amor que nós usamos para dizer que amamos um amigo. E para tomar um entendimento da palavra, quando Jesus ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus ele está falando assim para Pedro: Pedro, tu me ágape. E quando Jesus ele diz para Pedro: tu me ágape, ele faz referência àquilo que Pedro havia falado alguns dias atrás. Porque Pedro havia falado que amava Jesus, que ele ia com Jesus até as últimas consequências, ele daria a sua própria vida. Então agora Jesus ele está perguntando, da mesma maneira que 3 vezes que Pedro havia negado Jesus, por 3 vezes Jesus faz ele lembrar a respeito dessa negativa. Pedro, tu me ágape. E nós entendemos que Pedro fala ágape, não, mas Pedro não fala ágape. Pedro ele fala Jesus filéu, Jesus filia. Pedro, tu me ágape, tu está disposto a sacrificar a sua vida? Jesus é filia. Eu gosto de montão, de andar sobre as águas, eu gosto da pesca maravilhosa, eu gosto de provar do maná. Mas Jesus, eu não estou disposto a dar minha própria vida, eu não dou a minha própria vida ainda. Pedro, tu me ágapes, pela 2ª vez. Pedro fala: Jesus é filia, filia, Jesus, eu gosto, eu te amo, mas é o seguinte, Jesus, eu não consigo ir até as últimas consequências. Pela 3ª vez, Jesus ele fala no mesmo verbo que Pedro. Jesus já não pergunta para Pedro: Pedro, tu me ágape. Jesus pergunta: Pedro, tu filia? Você sabe por quê? Porque Jesus, ele sabe a intensidade do meu amor e do seu amor. Quando ele fala filia, tu me filia, ele quer saber se você tem consciência de quem você é diante dele e de quem ele é diante de você. Quando nós partimos de um ponto de consciência da nossa realidade, da realidade de Deus, este é o ponto inicial, aonde Deus pode aperfeiçoar o seu poder na nossa fraqueza. Pedro ele achava que ele podia, Pedro ele achava que ele conseguia, ele achava que ele faria, mas ele estava soberbo em sua própria capacidade, ele estava soberbo em sua própria vontade. Jesus mostra para Pedro que ele não tinha essa condição. Talvez você esteja desistindo daquilo que Deus tem para a sua vida, mas não desista, porque Deus ainda não desistiu.
Deus tinha algo a realizar através da vida de Pedro. Deus tinha algo a manifestar através da vida de Pedro. E Jesus precisava restaurar aquele homem. Talvez você desistiu do desejo de Deus para o seu coração, mas hoje é dia, hoje é noite de Deus Ele restaurar o seu ministério. Hoje é noite de Deus abençoar a sua vida com a sua consciência a respeito dEle, e que você chegou até esse ponto para você ter entendimento que sem Ele você não vai conseguir. Tu é o Pedro aqui essa noite, mas a palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando temos consciência de quem Deus é e abrimos o nosso coração para a sua vontade, nós vemos que aquele Pedro que negou a Jesus, ele vai até as últimas consequências. A história, a tradição diz que mais adiante, quando a perseguição se instala em Roma, esse que havia negado Jesus, ele está em Roma, ele está sofrendo uma perseguição política, e agora ele é levado para o martírio, assim como o seu mestre havia sido levado, e ele não se achou digno de ser crucificado como o seu Senhor, e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Deus conhece o nosso coração. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração, e eu sei que aqui existem pessoas esta noite que precisa iniciar esse ano. Nós estamos na segunda semana do ano de 2020, e talvez você passou essa virada de ano sem perspectiva de sucesso, sem perspectiva de conquista, e eu quero dizer que você vai fracassar, se você continuar tentando pela sua própria capacidade, porque sem Jesus não dá. Mas Ele esta noite quer pegar na sua mão, Ele quer te dar novidade de vida, Ele quer mudar a sua história, e eu quero convidar toda a igreja para se colocar de pé. As horas já são avançadas, eu quero ser rápido. Você sabe que Deus falou no seu coração, porque o Espírito que fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com toda a igreja, isso é muito bom. E eu gostaria de convidar você aqui na frente, para receber a oração. Você que deseja que Deus te dê direção, você que deseja entregar mais, se sacrificar mais, para ter o desejo de Deus cumprir em sua vida, vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. O sucesso, na palavra de Deus, nós entendemos que ele se dá através de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é autossuficiente, e Ele entende a sua dificuldade, e Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te lavar com o teu sangue. Enquanto eu oro, os obreiros estão passando e orando por cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo privilégio da sua graça. Muito obrigado pelo privilégio da sua presença, soberano Deus. A tua poderosa palavra, ela foi pregada, a tua poderosa palavra, ela foi ministrada, Pai. E de uma coisa nós sabemos, Pai, que aonde o Senhor toca, Pai, aonde o Senhor age, Pai amado, o milagre acontece. Por isso nós chegamos diante do teu trono, Pai. Esta é a igreja que reconhece o teu senhorio, e pedimos a ti, Pai, em nome de Jesus, toque em cada vida de maneira específica, toque em cada vida de maneira especial, toque em cada vida, Pai amado, de maneira peculiar. Soberano Deus, tens liberdade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, és o nosso amigo. Sonda cada coração, eu peço a ti, Jesus. Inunda cada vida com teu poderoso Espírito. Enche a cada vida com teu poderoso Espírito, porque estas pessoas entendem, elas compreendem que sem você elas nada podem fazer. Toda amarra da mente, toda amarra da alma, todo embaraço do espírito, todo embaraço da alma, todo embaraço do corpo, seja repreendido agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, seja repreendida em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade na alma, toda depressão, toda angústia, toda opressão, seja repreendida agora, pelo poder
poder e autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vivifica cada espírito, fortalece a cada vida, em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Toda a igreja diga amém. Ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esta palavra poderosa. Podeis vos sentar mais uma vez. Nós queremos com muita alegria, com muita satisfação, fazer as apresentações das congregações que estão conosco na noite de hoje. Glória a Jesus. Nós queremos apresentar a congregação do Campo Verde, representada pelo seu dirigente local, o presbítero José Roberto. Não pôde estar presente, mas tem um obreiro representando ele na nave da igreja. Que o Senhor te abençoe, amém? A congregação da Vila Pisa, representada pelo seu dirigente local, evangelista Natanael, ele ali, mais o presbítero Valdinei que o acompanha na nave da igreja. Que o Senhor vos abençoe, amém? A congregação do Belinha 1, representada pelo seu dirigente local, pastor Roberto Cardoso, juntamente com a comitiva que o acompanha, e esta generosa cooperação, que o Senhor vos retribua generosamente, amém? Glória a Jesus. A congregação do Manacá, nós temos alguém do Manacá? Não temos. Queremos justificar aqui a ausência do pastor Gerson Cerqueira. Ele, por certo, está ali acompanhando, pois Jesus recolheu uma irmã ali no bairro Boa Esperança. Mas temos mais alguém? Além da esposa do pregador, irmão Fabrício. Por favor, vos coloquem sobre os vossos pés. Nós queremos apresentá-los e agradecê-los pela copiosa cooperação, amém? Glória a Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Nós queremos aproveitar o ensejo. Está aniversariando hoje nossa irmã Luciene, do grupo de louvor. Receba os nossos parabéns, os parabéns da nossa igreja mãe. Glória a Jesus. Está nos visitando ali de Piracicaba o irmão Mateus. Onde está o irmão Mateus? Tem uma observação, ele está procurando serviço na área de segurança, amém? Se alguém porventura souber de algum serviço, ei-lo ali, vamos depois procurá-lo, amém? Glória a Jesus. Seja bem-vindo entre nós. Nós temos aqui 2 cartas de recomendação. Está nos visitando a nossa irmã Edilza. Ela é vinda ali de Irecê, Bahia. Está devidamente recomendada. Meu queridão Jardim Roseira, o senhor esqueceu de mim. Ainda bem que eu tenho essa condição de poder pedir perdão para ele publicamente. A congregação do bairro Roseira, por favor, perdoe-nos. Nós queremos apresentar o pastor Paulo Bazuco e a congregação que o acompanha. Que o Senhor vos retribua generosamente. Perdoai-me pelo lapso, amém? Glória a Jesus. A irmã Edilza está ali no fundo. Ela é parente, ela é sogra do nosso irmão Janilson, é isso mesmo? Tia. Juntamente com ela nós temos também a irmã Zilda. Ela é vinda ali de Pindobaçu, Bahia, isto mesmo, né? Pindobaçu. Ela está devidamente recomendada. Nosso pastor vai carimbar e assinar, amém? Que o Senhor vos abençoe generosamente. Nos sentimos honrados com a presença de vocês, amém? O círculo de oração vai adorar a Jesus enquanto nós contribuímos na casa do Senhor. Glória a Jesus.
Meus queridos irmãos, o evangelista Natanael está nos passando aqui um comunicado, está também nos visitando a irmã Adelaide e Joel. Onde estão, por favor? Receba o nosso abraço, sois bem-vindos, Deus os abençoe, amém? Nosso pastor finalizando, amém? Glória a Deus. Final de semana, domingo, 9 horas, escola dominical, né? E às 18 horas, culto dos adolescentes. Vamos colocar-nos em pé, encerrar a nossa reunião. Vamos convidar aqui o pastor Natanael a fazer essa oração. E o pastor Joel Amâncio nos estará dando a bênção final. Meus irmãos, cumprimento na paz do Senhor. Oremos. Deus eterno, Pai celestial, te louvamos, Senhor, pela tua graça, para conosco, pelo privilégio de mais uma vez estarmos na tua casa. Pai, viemos para te louvar, para te adorar, ó meu Deus, e sairemos daqui com a nossa alma abastecida, regozijados diante de ti. Senhor, te louvamos pela tua palavra que falou tão profundamente ao nosso coração, e te pedimos que o Senhor nos despeça em paz nessa oportunidade, debaixo da tua bênção, da tua proteção, livrando-nos dos males da vida, do homem sanguinário. Senhor, leva-nos em paz, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.